E pessoal, bom dia. Hoje, dia 6, vamos dar continuidade aqui no Evangelho de João. Hoje é dia 6, vamos ler o João capítulo 5. Lembrando que aqui não está em sequência, como eu fiz no Provérbios, cada dia um. Até que eu comecei dia 2, esse livro só tem 21 capítulos. Estamos no 5. Eu gosto muito desse Evangelho, que ele é muito detalhista e também ele já começa no momento em que Jesus encontra com João Batista e também não fala aqui do batismo de Jesus, mas é daquele momento ali que Jesus é batizado, que nos outros 3 conta. Os outros 3 evangelhos, lembrando que são 4 livros de evangelho. Tem o Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu comecei do 4. Por esses motivos. E daí já começa quando Jesus já é batizado e já começa a operar os milagres, começa a andar em toda a região fazendo curas e milagres e pregando o verdadeiro evangelho, que é arrependimento, aquele que João Batista gritava na porta do palácio. O arrependimento, mudança de vida e salvação. O resto é invenção do povo. João capítulo 5. Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, existe, né? HA, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia, de certo tempo, ao tanque. Ou seja, ficava um monte de pessoas com vários problemas de saúde naquele lugar, esperando que de repente um anjo, de tempos em tempos, descia, movimentava as águas e quem entrasse lá primeiro era curado. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava havia 38 anos se achava enfermo. Ali tinha um homem que há 38 anos estava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus de crucificação. Interessante, né, que a pessoa fica tão condicionada a uma situação que quando chega a solução, a pessoa não sabe responder. Ele só perguntou, quer explicação? Uma pergunta bem objetiva. Ele não respondeu, sim, eu quero, né? Ele foi contar a história. E muitas vezes a gente perde as oportunidades porque a gente fica contando muita história. Vai se lamentar e a oportunidade está na frente, assim, para responder. Jesus lhe disse, levanta, toma teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar o leito. Pela lei não podia fazer nenhum tipo de trabalho. Nem carregar uma bolsa. Esse leito que ele fala provavelmente era uma esteira, né? Pela época. Foi curado e anda. Perguntaram, pois que... Eita, perdi aqui a linha aqui. É sábado, então é sábado e não é lícito levar o leito. E ele respondeu-lhe, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus já se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já estás são. Não pequeis mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Quer dizer, no tempo da lei, a mentalidade daqueles líderes é tão legalista que
até o bem não podia ser feito no sábado. Quer dizer, que era mais importante não fazer nada no sábado, guardar o sábado, do que uma cura dessa. Uma pessoa que 38 anos, muito doente, e eles vêm questionar por causa disso. Então são os legalistas, e hoje tem muito legalista aí. E responderam Jesus: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir do Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Mais uma vez ele está falando de maneira espiritual. Os mortos espiritualmente ouvirão a voz de Jesus, que ele está falando de si, dele e de Deus, e viverão. Mas como sempre essas pessoas não entendem, não entendiam, né? Na época, e hoje muitos também não entendem. Só pensam nas coisas, só entendem as coisas materiais. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto, para que vos salveis. E era a cadeia, e era a candeia que ardia e iluminava. E vós quiseste alegrar-vos por um pouco tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Está se falando, os dois momentos de João aqui que está falando é João Batista. Porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ou seja, examinais, ele está falando, vocês sempre examinam as Escrituras, porque vocês que cuidam de ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ou seja, são dominadores da lei, mestres na lei, e a Escritura, desde o começo, profetiza para Jesus. E Jesus está na cara dele falando, contando tudo, até citou João Batista, porque eles consideravam João Batista o profeta. Eles acreditavam no que João Batista falava. E João Batista mesmo deu testemunho de Jesus. Por isso Jesus fala, eu não quero testemunho dos homens, meu testemunho é de Deus, que é meu Pai que me enviou. Mesmo assim, ele citou João Batista para dizer, tá, até João Batista está falando. Já sabe que sou eu. Mas vocês que examinam a lei, são mestres da lei, tem tudo escrito, tudo que está escrito lá está se cumprindo aqui na cara de vocês e vocês não entendem. Como ele diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus.
e vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes no que está escrito, nos escritos, como crereis nas minhas palavras? Eita, Jesus, curralou eles, né? Eles acreditam em Moisés, tudo que está escrito nos primeiros 5 livros da Bíblia, Moisés, depois as histórias todas que passaram, os profetas, tudo profetizando Jesus, eles sabem muito bem disso, eles acreditam em Moisés, e Moisés falava de Jesus, da vinda do Filho de Deus, da salvação já falava, e eles acreditam ou não acreditam? Se vocês acreditam, então por que não tá acreditando que eu estou aqui na frente de vocês? E assim é hoje. Muita gente fala de Jesus, Jesus voltará para salvar seu povo, sua igreja, e ele está às portas, né? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E quem tem olhos, entendimento, observe ao seu redor as coisas que estão acontecendo e vá procurar as respostas na Bíblia. O livro de Apocalipse está quase sendo todo cumprido, né? Só examinar o que está acontecendo e é hora de ficar atento. Não temos mais tempo a perder. Não temos mais tempo. Depois eu vejo isso, depois eu vejo, depois eu me ajeito, depois eu me conserto, depois eu mudo de vida, depois eu serei uma pessoa melhor. Depois eu vou acreditar em Jesus, depois eu vou buscar a salvação. Não tem mais tempo, hein? Deus te abençoe e tenha um excelente dia. Olha, lá atrás está a aluna ali, fazendo aula. Mel, beijo. Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família e até a próxima.